Olá, aluninhos, tudo bom? Vamos iniciar a nossa aula, nossa quinta aula já, né? A gente já avançou bastante nessa parte de farmacotécnica, já vimos as matérias-primas, os recipientes, os veículos utilizados, já viajamos aí para as formas farmacêuticas que a gente já viu, as sólidas, as líquidas, as semissólidas, perdão, as sólidas a gente vai ver hoje, para que a gente feche aí esse ciclo. Só lembrando para vocês que na aula 6, tá, no cronograma de vocês, estavam especificando que ia ser uma aula sobre mais duas partes sólidas, que eram óvulos e supositórios, mas que eu mudei aí um pouquinho para que vocês tivessem o conhecimento de um outro tipo de formulações também na farmacotécnica, que são as formas farmacêuticas especiais, as diferenciadas e as extemporâneas. Então a gente vai ver um pouco mais de formas farmacêuticas ainda na próxima aula, para que a gente possa completar aí o nosso conhecimento das formas farmacêuticas existentes, que são tanto manipuladas como também industrializadas, para que a gente possa entender cada tipo de formulação e como é que a gente usa aquelas matérias-primas para esse tipo de formulações, certo? Então, iniciando essa aula 5, a gente vai falar exatamente sobre as formas farmacêuticas sólidas, para fechar aquele nosso quadrinho que a gente viu lá desde a primeira aula, né, que tinha formas sólidas, semissólidas e líquidas. A gente já viu as duas, vamos fechar o pensamento agora com as sólidas, para que a gente possa depois entrar nas especiais, as diferentes, tá? Então, iniciando aí a parte sólida, eu trouxe aqui essa imagem que vocês podem já dar uma visão do que são medicamentos sólidos. Então, a gente, quando fala medicamento sólido, lembra logo o comprimido, né? Então, os comprimidos, as cápsulas, as drágeas, e além de outros também, como as cápsulas gelatinosas e outras formulações que a gente vai estar vendo nessa aula de hoje. Tem coisas até que as pessoas acham que é de semissólido, mas pertence aí à classificação de formas farmacêuticas sólidas, tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho em cada um desses, diferenciar, porque é diferente de cápsula gelatinosa para cápsula normal, a cápsula dura que chama. Qual a diferença de um comprimido para uma drágea? Porque alguns comprimidos são sucados, outros não são sucados, aquela fissurinha ali no meio. Como se diferencia? Como é que eu vou conhecer, tá? E para que serve cada tipo de formulação dessa? Então, a aula vai ser justamente para que a gente tenha esse entendimento, que no final a gente possa estar diferenciando aí um comprimido, uma drágea, saber como utilizar esses tipos de formas farmacêuticas. Então, para a gente iniciar, como eu falei, existem outras formas que eu vou estar citando aqui na aula, mas eu não vou aprofundar muito, porque o foco vai ser mais nessa parte em relação a comprimidos, drágeas e cápsulas, que é o que tem mais no mercado. Então, ó, como outras formas farmacêuticas sólidas, eu vou ter óvulos, supositórios, granulados, pós e pastilhas. Então, são outras formas que estão aí no mercado, tá? Que também são consideradas formas farmacêuticas sólidas, tá? E aí, professor, o supositório, ele é um sólido, sim, ele é sólido, tá? Tanto é que ele tem que ser conservado para que esteja em temperatura mais fria, para manter aquela temperatura, aquela formaçãozinha dele sólida. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a tecnologia desses medicamentos, mas lembrando que esses eu vou só falar sobre eles sem estar aprofundando. Sempre gosto de trazer uma técnica de farmacotécnica para vocês de como manipular, e hoje a gente vai trabalhar com a técnica de encapsulamento que vocês já viram, eu vou só dar uma reforçada nela, certo? Então, já para a gente entrar mesmo nessas primeiras partes, como eu falei, do sólido, que são os comprimidos, que são as cápsulas, a gente vai falar dos comprimidos. E os comprimidos, é bom a gente começar com eles, porque o mercado hoje, farmacêutico, o mercado traz para a gente que existe hoje 80% do consumo desses medicamentos em forma de comprimido. Então, a gente vê que tem as outras formulações líquidas, semissólidas, mas a grande maioria sai da forma sólida. Então, você vai ver uma grande demanda, tanto do uso como da fabricação, da manipulação desses medicamentos, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho das especificações do que é o comprimido, suas vantagens, suas desvantagens e o porquê alguns são sucados, outros não, para que a gente possa estar aí entendendo e diferenciando eles. Tá? Então, para a gente iniciar, lembrar que o comprimido, ele pode ter um ou mais princípio ativo, como a gente viu também algumas outras formulações, tanto líquida como semissólidas. Tá? A gente viu que o princípio ativo, ele vai junto lá com o seu veículo, que no caso aqui dos comprimidos, como é sólido, são os recipientes, né, que são os recipientes voltados aí para compressão, então a massa sólida para poder ser feita com pressão. Com ou sem o recipiente, eu posso ter aquele medicamento que é só o princípio ativo, depende da quantidade que esse princípio ativo exige, depende do tamanho. Pela compressão, às vezes vai só realmente o medicamento sem o recipiente. Obtidos com compressão, né, já que é um comprimido, e pode ter aquela fissurinha do meio, como eu falei, né, e que é para justamente facilitar a divisão em uma dose equilibrada. Então, pensa lá, eu peguei lá meu princípio ativo ou mais de um princípio ativo,
muitas vezes o que tem mais de um princípio ativo não leva recipiente na sua formulação para usar a compressão. Mas às vezes tem um princípio ativo só e a quantidade é mínima para poder ser feita a compressão de um comprimido. E aí o que se faz? Adiciona os recipientes, né, que são inertes, só para poder fazer o tamanho correto da compressão de um comprimido para que seja levado para o consumo. Então, muitas vezes, esse mistura com outros recipientes ou com outros princípios ativos faz com que não fique na parte do comprimido uma dose adequada se a gente for partir. Então, os comprimidos que são sucados, que são os que têm essa fissura, essa ranhurazinha que a gente vê em muitos comprimidos, ele já tem uma mistura, ele já faz uma técnica de mistura para que faça um equilíbrio entre a dose. Aí sim a gente pode estar aí dividindo, porque sabe que a gente vai ter praticamente metade da dose naquela metade do comprimido. E muitas vezes sem essa fissura, a gente vai quebrar lá, partir o nosso comprimido e ele esfarela, ou ele quebra mais de um lado, mais do outro, e aí você não tem o equilíbrio da sua dose. Apesar que não é 100% o equilíbrio, mas que aí com o sucado você tem uma efetividade melhor, até mesmo pela questão do poder dividir de forma mais efetiva, tá? Então esse sucado ele serve exatamente para isso, para que você tenha aí essa divisão de forma mais equilibrada. Então, ó, aqui é para que a gente veja que existem formas de comprimidos diferenciados. Então, a gente consegue ver, deixa eu ver se eu tenho a imagem para ampliar para vocês. Eu vou ampliar essa imagem para que fique melhor para vocês possam visualizar. Então, a gente tem aqui os comprimidos, deixa eu vir. Ver se dá para vocês verem, deixa eu botar mais para cá, para ficar mais fácil. Então, ó, eu tenho... Todos esses aqui são comprimidos, tá? Tudo em forma de comprimido. Só modifica o tamanho, a estrutura. Alguns podem vir com uma identificação numérica, outros com identificação do próprio laboratório. Então, muitos comprimidos, eles vêm todo liso ou com essa identificação. Alguns vêm sem nenhum tipo de ranhura e outros vêm sim com aquela fissurinha, aquela ranhura, que é para você fazer cortar esse comprimido, poder fazer a divisão. Ah, professora, esse negócio tão grande é um comprimido? Sim, é um comprimido. Ele está lá em forma assim, parecendo uma cápsula, mas ele é um comprimido. A gente vai identificar que cápsula é aquela que existe compartimento, um invólucro, onde vai colocar ali o seu recipiente e princípio ativo. Os comprimidos não, eles são comprimidos, que aí pode ter vários formatos, de acordo com o modelo que aquele laboratório ele adquiriu para o uso, tá? Eu só trouxe esses modelos diferentes só para que vocês possam identificar que existem várias formas de comprimidos, como também eles podem ser identificados por números ou até mesmo por identificação do próprio laboratório. Ele coloca lá a sua marca, a sua sigla, para que eles sejam identificados, tá? Então aqui foi para vocês verem como esses comprimidos, eles estão hoje no mercado, que vocês podem estar verificando. Só lembrar que o comprimido, ele vem aí com esse formato daquela massa, né, que vai ser em forma de compressão para ser transformado aí no medicamento. Certo? E quais são as vantagens desses comprimidos? A gente já viu que o grande número de vendas farmacêutico dos medicamentos hoje é em forma de comprimido. 80% do uso dos medicamentos está em forma de comprimido. Tá? E esse medicamento, é justamente esse uso é justamente devido à sua vantagem de fácil uso e por ele ser fácil também de carregar com si, ele ser portável. Então é muito mais fácil você poder levar aí o seu medicamento para onde você for para estar utilizando do que estar levando. Aí vai um xarope bem grandão e eu preciso tomar uma dose. Eu vou ter que levar o xarope inteiro comigo para poder estar usando aí essa dose. Tá? No caso do comprimido, não. Eu vou lá, corto no meu blister e levo o comprimido. Lembrar, quando for em forma de blister, não abrir para colocar naqueles porta-cápsulas, não, tá? Tem que cortar e deixar ele na embalagem original, mesmo sendo do porta-cápsula, certo? Isso é bom que vocês tenham essa informação, até mesmo para passar quando for para fazer uma orientação. Outra vantagem é que ele tem sempre uma dosagem correta em um alto grau de precisão. Então tem uma precisão muito boa, porque ele é uma quantidade de medicamento que é pesado de forma correta para a sua compressão, onde não se perde e nem se adiciona nenhum produto que possa estar alterando essa dosagem. Maior estabilidade, principalmente em relação aos líquidos, né? A gente viu que ele tem um problema muito sério com estabilidade, né? E em caso dos comprimidos, não, eles têm uma maior estabilidade, uma duração bem melhor. Permite também usar revestimentos externos, que a gente vai ver já um pouquinho sobre isso, que a gente vai ver os medicamentos revestidos, que é diferente das dragas, a gente vai conhecer eles, e permite o controle da liberação do fármaco.
Existem hoje comprimidos no mercado de vários tipos de controle de liberação de fármaco. Retardado, controlado, lento, medicamento preciso de alta liberação. Então a gente vai ver esse tipo de comprimidos, de acordo com a tecnologia que foi utilizada para a fabricação desses comprimidos, ele tem esses diferenciais. E professor, tudo isso a gente vai conhecer todos eles, tá? Lógico que nem tudo tem só suas vantagens, também tem suas desvantagens. Principais desvantagens dos comprimidos, as fórmulas sólidas. Menor absorção comparada às soluções. Lembra, quando a gente usa um medicamento em forma solução, a gente já está deixando o princípio ativo livre aí para a sua absorção. No caso do comprimido, não. Lembra que o princípio ativo ele está como fosse comprimido, grudado em outros recipientes ou outro princípio ativo. Ele vai precisar ser degradado para depois ser absorvido. Tá? Então, vai passar para a degradação, dissolução para a sua absorção. Então, são etapas a mais que nas soluções a gente não vai ter. Por isso que ele tem aí menor absorção comparada às soluções. Tá? E podem também provocar irritação na mucosa gástrica, devido até porque, como é uma massa, né, e depende do recipiente ou do princípio ativo que vai atuar direto ali naquela região, pode estar causando irritação, depende muito do tipo de princípio ativo que está sendo utilizado. Favorece a formação de complexo com alimentos e até mesmo com outros medicamentos de forma mais rápida, por ele estar ativo mais tempo para a sua absorção do que as outras formas, como eu falei, que são absorvidas de forma mais rápida. Então, são algumas desvantagens que com o uso do medicamento em comprimido, que a gente também vai ver em outras formulações que podem acontecer ou são atenuadas, diminuídas devido a um simples revestimento, como no caso das dragas. Tá? Então, só para a gente ter um pouquinho sobre os comprimidos, ele vai ser classificado de uma forma de uso. Então, pode ser um de uso direto e de uso indireto, que aí a gente tem as formulações internas e externas. Então, direto, os orais bucais, então são medicamentos que geralmente a gente coloca direto na boca para que ele faça efeito já na boca, na sua dissolução. Tá? Os internos, como os injetáveis hipodérmicos, eu posso injetar lá um comprimido, tá? Existe parte de subcutâneo mesmo, eles são injetados comprimidos para que ele possa aí estar liberando. Isso acontece muito com hormônios, tá? São medicamentos específicos que têm uma liberação mais lenta, que vai estar sendo injetável na parte interna. Como também na parte externa, eu tenho os comprimidos vaginais. São comprimidos que vão fazer o uso dentro na parte da mucosa da vagina, para que ele possa estar atuando ali naquela região diretamente. Indiretamente, eu tenho os medicamentos, como os comprimidos de parte interna, os efervescentes, que é um comprimido, mas que ele vai estar entrando indiretamente, porque ele vai efervescer antes para poder entrar de forma mais solúvel, né? Então, já estou fazendo a parte de dissolução antes de entrar em contato com o organismo. E os injetáveis extemporâneos, que a gente vai conhecer quando eu falar na próxima aula sobre esses medicamentos extemporâneos e medicamentos especiais. E os externos, também da dissolução extemporânea, que nós também vamos conhecer, deixar só um pouquinho de curiosidade, para que a gente possa adiantar a aula hoje e poder falar dessas formulações aí na próxima aula, detalhadamente para que vocês conheçam. Isso aqui é só para que vocês entendam que os comprimidos podem ser atuar tanto de forma direta como de forma indireta, interno ou externo. Tá? Então, a gente vai ver que eles são classificados dessa forma, mas que ele existe, além dessa classificação, a classificação de técnica, de como eles foram elaborados. Como eu falei, existem comprimidos revestidos, comprimidos tamponados, comprimido para liberação lenta, liberação rápida, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. Que aí a gente tem como os tipos de comprimidos, tá? Então, como tipos de comprimidos, eu vou ter os não revestidos, que são os mais comuns, é aqueles que a gente conhece, que vem as rasuras, que muitas vezes solta aquele pozinho na boca quando a gente pega, ou se não, quando abre mesmo do bicho, já tem aquele pozinho, porque ele é não revestido diretamente, o pó só comprimido. Tá? Tem os revestidos como as dragas, que a gente vai falar sobre as dragas, o processo de fabricação dela, tá? E a gente vai conhecer um pouquinho sobre ela. E também os de liberação controlada, que são esses diferenciados da sua formulação técnica. Como ele foi elaborado para poder ser utilizado de forma de liberação mais lenta ou de doses de horas em hora para que possa obter aquela posologia, tá? Então, esses medicamentos são os diferenciados hoje e é o que mais são utilizados, né, no mercado da farmácia em relação a quando se quer uma novidade tecnológica para o uso de comprimidos. Então, ó, só para a gente conhecer um pouquinho sobre essas liberações controladas, eu trouxe aqui uma relação
Além dessa relação, eu trouxe umas siglas, porque a gente vê isso no dia a dia e não sabe nem por que tem aquela sigla lá na caixa daquele medicamento. Então é bom que vocês entendam, tenham esse conhecimento. Primeiro, saber que os comprimidos de liberação controlados, eles são fórmulas farmacêuticas que não liberam imediatamente todo o conteúdo. Já está falando o nome, tem uma liberação controlada, eu vou liberar aquele princípio ativo. Eu não vou liberar ele todo na dose total de uma vez, porque eu quero que aquele efeito seja contínuo por 12 horas, por exemplo. Então, aquele medicamento vai ser liberado aos poucos, para que eu sempre mantenha aquele pico do medicamento no meu organismo e os seus efeitos. Certo? Então, fazendo com que de forma graduada e contínua em diferentes tempos e locais. Então, eu vou estar naquele local, com aquele momento, eu quero durante aquele tempo que libera aquele princípio ativo para que eu tenha aqueles efeitos. Então, eu uso um medicamento controlado, em vez de estar usando um medicamento que eu tenho que tomar de 4 horas. Então, para que se evite isso, às vezes são pacientes polimedicados que tomam muito medicamento ou que têm esquecimento de tomar as doses, eu posso estar usando um medicamento de liberação controlada para fazer esse efeito aí durante a quantidade de tempo da posologia que eu esteja necessitando. Tá? Professor, existem muitos medicamentos no mercado? Ainda não são todos, existe uma escassez, mas existe uma grande quantidade de medicamentos com esse tipo de tecnologia, tá? Principalmente para as doenças que são doenças crônicas, doenças que tem que usar o medicamento sempre, o paciente tem que estar sendo acompanhado, então esses medicamentos já tem sim uma grande maioria no mercado, tá? Então, ó, eles levam algumas especificações como CR, liberação controlada, o DEPOT, que é a ação prolongada. Eu escuto muito falar, eu vou tomar um DEPOT, são de medicações controladas. Então, lenta, liberação prolongada, retarde, que é retardar a ação daquele medicamento para que não seja de imediato, tá? E o sistema OROS, que é um dos sistemas hoje mais falado na parte técnica de medicamento, tá? Que ele faz o sistema oral de liberação osmótica. Como é que funciona isso? Eu trouxe até um videozinho para que a gente entenda como funciona a osmótica. A osmótica, na verdade, ele é um comprimido, como outro qualquer, que vai ser um comprimido já revestido, tá? Ele não vai ser que nem os outros, diretamente o pó. Lembra que tem revestido e não revestido, não é a drágea ainda, tá? É um comprimido revestido. A gente vai ver a diferença quando eu começar a falar de drágea para vocês. Então, nesse comprimido revestido, ele tem uma perfuração, um orifício, tá? E lá no meio, ele vai ter o seu princípio ativo. E por que osmose? Vocês devem conhecer que a osmose é quando sai do meio menos concentrado, do mais concentrado para o menos concentrado, né? Então, no organismo, vai entrar líquido nesse comprimido, tá? Pelo aquele buraquinho, ele vai receber o líquido, porque lá dentro não tem. Então, se eu estou num ambiente com mais líquido, o líquido vai entrar por osmose. E aquele mesmo líquido vai ficar sempre fazendo o retorno para o ambiente. E quando ele sai, ele expulsa medicamento, ele expulsa princípio ativo. Então, esse sistema é justamente para controlar, para que esse princípio ativo não saia de uma vez. Ele saia aos poucos, doseado, de acordo com a osmose do ambiente, tá? Então, ó, para que vocês entendam melhor, eu trouxe um vídeo que traz um pouquinho aí dessa questão da osmose. Ó, esse é um comprimido. Esse comprimido, ele tem um sistema osmótico, tá? Ele é um comprimido revestido, não? E se vocês conseguirem prestar atenção, pelo orifício que tem aqui no meio dele, ele está liberando o princípio ativo, né? Então, a gente consegue ver por essas imagens aqui nesse ambiente onde tem líquido, o líquido entra no medicamento e o medicamento libera aí o seu princípio ativo de acordo com a pressão que está recebendo, pressão osmótica do meio onde ele se encontra, tá? Então, daqui que seja liberado todo o princípio ativo, que possa fazer, já tem feito o efeito aí que eu quero para aquele paciente. Então, paciente que tomava 2 ou 3 medicamentos em 24 horas para fazer o seu efeito, hoje eu tenho aí esse paciente tomando apenas um medicamento, tá? Deixa eu só tirar ele aqui. Pronto. Aí a gente tem esse sistema de medicação, como a gente falou, como eu falei, existem vários outros. Esse osmótico hoje é o que mais está sendo utilizado, tá? Então, o sistema OROS, ele é um sistema que está sendo utilizado para pacientes hipertensos. Então, para controlar a hipertensão, pacientes hipertensos, na maioria das vezes, tem outras comorbidades associadas, que já tem que usar outros tipos de medicamentos.
Então, em vez de tomar mais de um medicamento para pressão, para controle da pressão arterial, ele pode estar tomando aí um medicamento com o sistema Horus, que vai durar 24 horas no seu organismo. Tá? Então, em vez de tomar mais de uma dose, eu vou tomar um único comprimido que vai me render no meu organismo a liberação daquele princípio ativo durante 24 horas. Né? Então, é uma forma de tecnologia farmacêutica que a gente está utilizando para diminuir e melhorar também a qualidade de vida daquele paciente. Até mesmo para a adaptação do paciente, para que ele possa aí estar aderindo todo realmente ao uso daqueles medicamentos e não tenha nenhuma recaída, nenhum problema com a sua saúde. Então, é uma forma tecnológica muito efetiva que está sendo muito utilizado. Existe outras também? Existe. Eu até trouxe algumas siglas que vocês devem ter visto em alguns medicamentos por aí, que são siglas de comprimidos também com esse controle. Tá? Então a gente tem XR, ECL, CD, o próprio Horus. Tem outras que eu posso trazer para vocês. Então, ó, eu vou trazer ela aqui maior para ficar mais fácil de vocês poderem ver. Então, ó, a XR, que é a liberação estendida, vê muito numa medicação que é para o controle da... Aí tem lá o medicamento XR. Esse medicamento, tá lembrando que ele vai ter uma liberação estendida daquela dose daquele princípio ativo, e em vez de eu tomar 2 comprimidos por dia, eu vou tomar um único comprimido ao dia. Então, esses medicamentos, todos eles com essas terminações, quando você vê lá o nome do medicamento e no final, em letra maiúscula, você vê uma terminação dessa, XR, SR, XL ou Horus, esses medicamentos são medicamentos tipo comprimidos, modificados tecnologicamente, para que seja feito aí o uso prolongado daquele medicamento, tá? E diminuir a quantidade de dose, de repetições de dose, certo? Então, isso aqui fica no material de vocês, para que vocês deem uma analisada e conheçam aí esses tipos de siglas que no dia a dia de vocês vão estar identificando. Além disso, como eu falei, os comprimidos eles podem ser tamponados, mastigável ou sublingual, que são os medicamentos que a gente bota lá embaixo da língua, ou aquele que a gente tem que mastigar, não pode engolir. Muitas vezes você pergunta, mas eu não posso engolir, o gosto dele é tão ruim. Não, porque o princípio ele vai ser justamente absorvido na parte bucal. Então, se você engole, você pode estar perdendo aí a ação ou retardando a ação daquele medicamento. Tá? Os vaginais e os efervescentes, que a gente vai falar também um pouquinho lá na frente, né? Principalmente quando a gente fala das especiais. Tá? E passando aí de comprimidos, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as drágeas. Como eu falei, é também como se fosse um comprimido, diferente do revestido, ele recebe aí um sistema de drageamento. E o que é isso a gente vai entender agora, tá? Então, ó, são formas sólidas que apresentam um comprimido lá no seu núcleo. Então, dentro daquela drágea tem um comprimido, já aquele comprimido que eu fiz um tratamento nele, que recebeu um revestimento de substância como açúcar, corante, que é justamente o drageamento. Então, o drageamento é quando eu pego aquele meu comprimido e por algum motivo, ou para proteção do próprio paciente, ou proteção do medicamento do princípio ativo, eu estou drageando, tá? Fazendo com que ele receba aí uma camada de substâncias, que aí vai à base de açúcares e corantes, que é justamente para poder permeabilizar aquele medicamento. E a sua ação vai diminuir também a parte até local de absorção desse medicamento. Não vai ser igual ao comprimido. A maioria dos comprimidos são estomacais. No caso das drágeas, não. Tá? Então, as substâncias usadas no drageamento são utilizadas sob a forma de solução ou suspensão. Lembra que quando eu estou fórmulas farmacêuticas líquidas, nós vimos suspensões e soluções. E essas fórmulas de soluções e suspensões são utilizadas aí para fazer o drageamento. Sem o princípio ativo, lógico, o princípio ativo que vai estar atuando é o que está lá no núcleo dentro do comprimido. Tá? Então, para que a gente conheça as drágeas, a gente vê também que ela tem vantagens e desvantagens, né? E as suas vantagens principais, principalmente a proteção do fármaco ou do meio, como eu acabei de explicar. Aquele sistema de drageamento serve para proteger ou o medicamento, porque é sensível a modificações, ou o próprio organismo do paciente, que também tem muito problemas estomacais. Então, precisa de um medicamento que não faça absorção naquela região. Então, eu vou usar uma drágea, para que possa ser feita aí a melhoria. Então, melhora também, né? Fica bonitinho. Quem não quer, parece um MMzinho lá. Então, até as crianças, às vezes, têm que ter cuidado do medicamento por conta disso, porque às vezes a criança acha que é um
uma balinha, alguma coisa vai pegar. Então, esse melhoramento da aparência é bom, mas ao mesmo tempo pode ser perigoso. Então, por isso que a gente sempre fala em ter cuidado onde vai armazenar os medicamentos, né? Barreira contra sabor e odor desagradável. Lógico, estou recebendo uma camada que tem saborzinho doce, né? Às vezes um corante, um flavorizante, que vai me dar um sabor diferenciado daquele medicamento. Já tomei medicamento com gosto de chocolate. Quem não quer um medicamento que você bota na boca, não deve ficar lá chupando o medicamento em vez de engolir. Lembrar que tem que deglutir, tá? Todo medicamento tem que ser deglutido no caso de comprimido de Drages. Não é para dissolução na boca, a não ser que seja um bucal mesmo ou sublingual. Então, as Drages, as suas principais desvantagens. É o maior tempo de absorção, muito mais até do que os comprimidos. Lembra que o comprimido ele já tinha essa desvantagem em relação a outras formulações, como no caso as líquidas. No caso das Drages, ainda tem menor absorção do que em relação aos comprimidos. Eu não falo menor absorção de quantidade, eles vão ser absorvidos a quantidade correta. Menor tempo, tá? Ele leva um maior tempo para ser absorvido. E aumento do tamanho e peso e custo. Eu tenho meu comprimido que eu acabei de fabricar lá. Ah, mas aí esse comprimido, aquele paciente específico tem esse problema. Eu vou ter que fazer uma técnica a mais, que é o drageamento. Eu vou aumentar o peso, vou aumentar o custo. E esse medicamento também, lógico, esse custo vai ser repassado. E esse medicamento se torna aí um pouco mais caro do que o medicamento original, que seria só o núcleo, que é o comprimido. Tá? Então, tudo isso vai aí modificando. Antes de eu falar do drageamento, deixa eu mostrar para vocês essa parte aqui da dragea. Veja como é essa dragea cortada ao meio. Vamos dizer que aqui é o nosso comprimido, nossa dragea, e eu cortei ela ao meio. Então, a gente consegue ver que existe lá o meu núcleo, que é o comprimido, né? Aquela massa de pó que está lá comprimida, feito o meu medicamento, onde está o meu princípio ativo. Além dela, eu vou ter uma segunda camada, que é uma camada chamada de gastrointestinal, que é uma camada que é para proteger a parte gástrica do organismo. Como também eu vou ter uma terceira camada de cor, proteção e sabor. Então, eu vou ter 3 camadas nesse comprimido. Ah, professora, aquele medicamento que a gente compra que tem lá 3 camadas, que geralmente é antigripal, esse medicamento é uma dragea? Não. Ali é um comprimido tamponado, onde eu recebo ali 3 medicamentos. No caso da dragea, vocês não vão ver a parte interna, tá? Ele vai estar aí todo revestido. O único que vocês conseguem ver é essa parte externa aqui, que é que vai identificar aí a cor, né, a coloração, o sabor, até mesmo um cheiro diferenciado daquela dragea. Ele é todo lisinho, tá? Não vai ter rasura, não pode ser divisível. As drageas não pode ser cortada ao meio para tomar metade da dose. Tem que ser aquela dose total que está ali sendo utilizada, tá? Não tem como fazer a divisão, diferente lá dos comprimidos, certo? Então, voltando aqui para a aula, a gente viu já que existe um sistema, né, um método tecnológico para ser feito aí o drageamento, que aí eu trouxe para vocês que esse drageamento, ele vai ser feito por partes. Eu pego lá o meu comprimido, vou fazer ele camadas por camadas, dou a primeira camada, espero secar, vou dar a segunda camada, até chegar na camada definitiva, que é aquela camada que vai revestir cor, proteção, realmente a camada brilhosa. E tudo isso vai ocorrer numa máquina dessa aqui, que a gente chama de máquina de drageamento, tá? Dentro dessa máquina vai estar lá os comprimidos, lá rodando, recebendo aí seu banho em suspensão ou em solução. E se vocês quiserem, existem muitos vídeos na internet que vocês podem ver como funciona aí essa técnica, certo? Sempre vai ser numa máquina dessa, uma máquina de drageamento, onde vai estar ocorrendo aí a inserção das substâncias necessárias para que seja feita aquelas camadas de proteção, tá? Lembrar que é um comprimido no núcleo que foi revestido por um processo de técnica específica de drageamento, onde vai estar revestido para proteger ou o próprio fármaco, depende do meio que for utilizado, ou o próprio paciente, né, para proteger a sua integridade do meio onde ele vai ser absorvido. Então, lembrar que a dragea é feita para isso, ela não pode ser de forma alguma dividida, tá? Então, a gente vai já iniciar, terminar a dragea aí, já viu comprimidos e drages, e falar um pouco sobre as cápsulas, lembrando que cápsulas existem 2 formas, a cápsula dura e a cápsula mole. Então, a gente vai iniciar a falar da cápsula dura para que a gente possa aí depois, no final, saber diferenciar uma da outra. Então, ó, cápsula dura são constituídas por indóculos, né, duro ou mole, como eu falei, a gente vai ver a mole também, de forma e capacidades variáveis, que contêm uma quantidade de princípio ativo que normalmente se usa de uma só vez.
não pode ser dividido também. As cápsulas não podem ser divididas em invólucros. Também tem esses duros que eles são de duas partes. A gente já viu no encapsulamento, que eles são divididos em duas partes, para que um é a capinha onde vai estar prendendo aí a parte onde está levando o princípio ativo. Eles não podem ser abertos, tá? Eu vejo muitos pacientes que abrem, às vezes, para pegar o pó, para ser mais rápido. Não façam isso, não permitam que façam também. Oriente que eles sejam usados dessa forma. Então, como ele falou aqui na própria descrição, ele vai depender do conteúdo, da sua quantidade. E aí eu tenho elas de vários tamanhos, desde o 000 até o tamanho 5. Então, eu estou lá fazendo a minha formulação, aí chega para mim aquela medicação para pesar aquela quantidade de princípio ativo e recipientes. Pesei meus princípios ativos, pesei meus recipientes e fica aquela quantidade de pó onde vai ser lá encapsulado, que a gente já viu nossa técnica lá, mas assim eu vou mostrar de novo só a imagem da técnica para vocês. Então, eu estou lá na minha mesa, no meu tabuleiro de encapsulamento, eu peguei minhas cápsulas e comecei a colocar, só que eu vi que para aquela quantidade de pó, eu tenho que colocar em uma determinada quantidade de número de cápsula. Então, aqui vocês podem ver que ele dá o volume para cada um, e esses volumes, eles são calculados, né, pelo volume total que você está sendo utilizado. Então, vai que meu volume total, quando eu dividi, eu vi que em cada cápsula tem que estar 0,37 gramas lá do meu medicamento. E aí, eu vou usar a cápsula de número 2. E assim por diante. Então, sempre vai ocorrer esses tipos de cálculos quando vai se escolher a cápsula que vai estar sendo utilizada. É devido à sua quantidade do conteúdo, tá? Então, ó, só para não ficar, aí vocês não ficarem esquecidos, lembra lá dessa imagem? A gente viu como é feita a técnica de capsulamento. Então, a cápsula vai se dividir em duas partes. Ó. A primeira parte, onde vai ficar lá o conteúdo, e a segunda, onde vai ser a capinha que vai ser revestida, e depois aí fecha essas cápsulas que vai ser liberada para o consumo. Tá? Então, só para a gente dar uma recordada, porque eu já deixei o vídeo para vocês, vocês podem ir lá na plataforma acessar e ver aí o vídeo do encapsulamento. Certo? Então, olha, as cápsulas geralmente é um invólucro, né, como eu falei, e é feito de gelatina dura, que aí a gente vai utilizar, né, onde a gelatina é utilizada manipulada para que ela seja aí feita, né, ou de gelatina adicionada de alguns emolientes, como a glicerina e o sorbitol, e aí eu vou ter ela mais elástica, que é considerada a chamada cápsula mole. Então, toda a base dela é a base de gelatina. Que aí a gente tem ela sem nenhum adicionar nenhum emoliente, e eu vou ter a cápsula dura, se eu adicionei algum emoliente, vou ter essa cápsula mais mole. E para que essa diferenciação? Principalmente pelo veículo ou recipiente. Lembra que quando eu falo veículo, eu falo sempre líquidos. E quando eu falo recipientes, eu falo sempre sólidos. Tá? Então, isso aqui é bom para que vocês vejam aquele diferencial lá da primeira aula, quando a gente começou a falar de matérias-primas. Então, quando a gente começou a falar de matérias-primas, a gente consegue identificar onde eu vou usar recipiente e onde eu vou usar veículos. Isso aí acho que você já vem identificando já desde que eu comecei a falar dos outros tipos de fórmulas farmacêuticas, né? Mas um caso clássico aqui, dentro da fórmula farmacêutica sólida, a gente consegue ver exatamente onde eu ponho o recipiente e onde eu ponho o meu veículo. Então, as cápsulas servem para isso. E quais são as vantagens dessas cápsulas? Primeiro, a administração oral de substâncias numerosas e de sabor desagradável, já que ela está lá no meu invólucro, eu não vou estar sentindo o sabor daquela medicação. Sabe, se eu fosse um comprimido com sabor extremamente amargo, quando eu colocasse na boca eu já sentia o sabor dele, simplesmente se fosse em um público como criança, lógico que iria estar aí rejeitando esse medicamento, né? Então, libertam rapidamente os medicamentos após a sua ingestão. Já pegaram um pouquinho de gelatina e colocou na boca? Tenta colocar, ela vai dissolver na hora. Então, a cápsula gelatinosa, ela tem essa característica. Quando você engole, faz a deglutição dessa substância, da cápsula, ou seja, ela mole ou ela dura, você vai saber já de imediato que essa dissolução vai ser rápida. Então, a degradação, como a do comprimido demora mais, no caso das cápsulas não, é bem mais rápido. É de mais fácil deglutição que os comprimidos e possibilita também o desenvolvimento de liberação controlada, assim também como os comprimidos. Tá? Eu posso estar utilizando também essa técnica. A principal desvantagem é que pode ser de fácil abertura. Então, lembra lá que as cápsulas não podem estar sendo abertas.
Então, por ela ter essa facilidade, no caso das cápsulas duras, às vezes até da mole, a gente que estoura para tomar o líquido, tá? Então, tem que ter o cuidado de sempre orientar o paciente aí, de não fazer esse tipo de uso, no caso dos medicamentos, em relação às cápsulas. A gente até que abre para colocar diretamente em feridas. Gente, isso não pode acontecer, tá? Muitas vezes aquele pó que está ali, aquele que está junto com o seu princípio ativo, ele é um princípio ativo que vai trazer problemas, até ulcerações na pele, na mucosa do paciente, e ele não pode estar fazendo esse tipo de atividade. Por isso que é uma grande desvantagem aí da cápsula. E a diferença principal entre cápsula dura e cápsula mole, a gente já especificou aqui tecnicamente, que é exatamente o que ela está levando, veiculando. Se for veículo, a gente usa aí as cápsulas moles e as duras a gente usa os recipientes, tá? Então, os medicamentos oleaginosos, onde eu vou colocar, eu preciso deglutir medicamento que é um óleo. Muitas vezes a gente toma o próprio óleo mineral, né? Que é usado para problemas gástricos. E aí o paciente toma, mas o sabor é desagradável. E aí eu posso estar utilizando ele encapsulando em cápsulas moles. Então, eu não vou estar sentindo o sabor deglutir e vou estar tendo o mesmo efeito que teria se tomasse o óleo de forma direta. Tá? Então, essa é a vantagem aí de ter as cápsulas moles em relação à cápsula dura, e os veículos são diferenciados. Um veículo recipiente, e isso faz a diferença entre as duas. Certo? Existem as cápsulas gastro-resistentes. Como eu falei, lembra que eu falei um pouquinho sobre que eles também podem ser de forma controladas, né? Elas podem ser de forma controladas assim como os comprimidos. E aí, entre esses tipos de cápsulas, são as cápsulas gastro-resistentes. O que é que essa cápsula faz, professor? Vamos lá. Ela tanto pode ser da dura ou da mole, então eu posso estar usando a gelatina sem nenhuma alteração ou com o uso aí de um emoliente para fazer aquela cápsula mole, né? O invólucro dela sempre vai ser queratina, quitina e glúten, tá? Que vão resistir a uma ação gástrica. Então, além daquela minha cápsula de gelatina, eu vou ter um invólucro sempre a base desses tipos de substância, a queratina, quitina ou o próprio glúten, que vai resistir a essa ação do ácido gástrico. E as razões de preparo dela é sempre por conta de motivos de liberação estomacal. Então, princípio ativo não deve ser digerido ou degradado no estômago. As substâncias e medicamentos são irritantes para o estômago, então ou estou protegendo o princípio ativo ou estou protegendo o próprio paciente, como a gente falou também das drágeas, né? Os fármacos produzem náuseas e vômitos, então no estômago geralmente eu vou ter mais essa reação, e aí eu quero que ele faça o quê? Que ele passe dessa parte do estômago e venha aí fazer a sua ação, já desde a sua dissolução para absorção, na parte do duodeno em diante do intestino. Então eu vou ter substâncias medicamentosas que devem fazer um efeito diretamente no intestino. Então, ser gastro-resistente, ser medicamentos drageados, alguns comprimidos tamponados, eles vão estar aí sendo levados à sua absorção para após o estômago, a parte do estômago, que o estômago, na verdade, é o que faz a maior parte da absorção do maior número de medicamentos. Então, esse tipo de substâncias que são adicionadas são exatamente para proteger ou o princípio ativo, porque ele aí ele é muito sensível ao meio que está sendo liberado, ou ao próprio paciente que tem alguma sensibilidade àquele princípio ativo, ou o princípio ativo é muito corrosivo, ou é muito nauseante, e aí eu vou estar evitando isso, fazendo a liberação desse medicamento lá no intestino, tá? Então, assim como os comprimidos, as cápsulas também podem ter esse tipo de revestimento, que aí a gente faz esse tipo de proteção, que são as cápsulas gastro-resistentes, certo? Só para que a gente conheça. E as de liberação modificada. As de liberação modificada, elas também podem ser duras ou moles. Seu conteúdo, que é o invólucro, né? Ou ambos, contém adjuvantes ou são preparados de tal modo que são suscetíveis a modificações de velocidade no lugar da liberação. Essa é bem interessante. Veja, deixa eu ver se eu trouxe um vídeo aqui para vocês. Vou já mostrar para vocês como funciona. Ó, a gente vai ter a nossa cápsulazinha aqui, né? Como vocês já viram. Lá no comprimido a gente já viu essa técnica. A gente tem aqui, ó, um orifício, né? Onde vai estar fazendo a entrada também do veículo. E esse veículo vai começar a liberar por pressão, vai começar a subir. Aí a gente pode ver aqui na próxima que ele vai subir e começar a liberar a sua medicação durante o período que eu quero. É bem parecido com o Horus lá da osmótica, tá? Só que esse agora é dentro de uma cápsula. Então, além da parte gelatinosa, como a gente viu, a gelatina, como eu falei, ela dissolve facilmente, ele vai receber um outro invólucro, tá?
que vão estar aí com adjuvantes específicos para que ela dure mais tempo e o seu princípio ativo seja liberado de forma controlada. Vamos tentar ver isso de forma visível? Deixa eu ver aqui a imagem para vocês. E aí fica mais fácil de vocês conseguirem identificar. Ó, a gente tem lá a nossa cápsula, né? Lembra que a cápsula tem esse formato e a gente vai ter essa cápsula com um sistema específico que vai estar aí fazendo bem parecido lá com a parte osmótica. Então, ela vai ter uma proteção, né? Como a gente falou, um invólucro a mais. Ele está quebrando esse invólucro só para que a gente possa ver a tecnologia dentro, tá? Mas não vai acontecer assim. Então, ele vai estar recebendo partículas, vai estar começando a absorver aquele líquido. Como fosse um êmbolo, ele vai começar a subir e liberar aí o princípio ativo daquele medicamento. Ó, veja só que interessante. E isso acontece com cápsulas que tem esse sistema de controle, onde eu vou estar liberando aos poucos, tá, gradativamente o meu sistema. Veja que aqui é a minha cápsula dentro do invólucro que recebeu toda aquela proteção com adjuvantes, tá, que vão estar facilitando aí esse sistema. Então é mais ou menos assim, só para que vocês entendam como vai funcionar. E esse símbolo ele vai até terminar todo o princípio ativo. Veja que a cor já está modificando. Então, todo o princípio ativo, aí depois vai ser degradada a minha cápsula, tá? Então, isso aqui é só para que vocês vejam como funciona lá nosso sistema de liberação, também controlado pelas cápsulas, certo? Então, para a gente continuar, eu falei que além dessas cápsulas, as drágeos comprimidas, que são os principais dessa parte sólida, a gente vai ver um pouquinho também outros da parte sólida, só para que a gente tenha o conhecimento, certo? Então, as pílulas, ela também é um tipo de medicamento de forma farmacêutica sólida, assim como os comprimidos, elas são comprimidas, são chamadas pílulas por causa do seu tamanho. Então, seu peso varia de acordo com 0,1 a 0,5 gramas. Então, até essa quantidade, 0,5 gramas, se eu tenho lá essa medida, eu tenho uma pílula, não um comprimido, certo? E pode ser gasto solúvel ou gasto resistente também, assim como o comprimido, drágeos e as cápsulas. Eu posso estar usando essa tecnologia nela. A administração é sempre oral e usada principalmente na parte ginecológica. E além disso, também tem outros que são os grânulos, que também é uma forma farmacêutica que já está sendo muito disseminada, muito utilizada. Então, os grânulos ou granulados, pode também ser chamado assim, são substâncias medicamentosas que vêm associadas a açúcar e adjuvantes. Ou um conjunto com um aspecto bem homogêneo. Eles são uns pozinhos assim, ó, que a gente usa em solução de água mesmo, ou no suco, para tomar. Tá? Então, esses medicamentos também estão sendo muito vinculados, a gente consegue ver isso muito em vários tipos de classes de medicamentos diferentes. Além dessas formas, a gente também tem, né, os nossos pós, que diferente dos grânulos, eles não vêm adicionados aí os açúcares, são só os pós mesmos específicos, princípio ativo e recipiente, para ser utilizado. O sabor realmente não é muito agradável, por isso que muitos são usados em forma de grânulos. Tá? Tem os óvulos e os supositórios, que como eu falei no início, muitas vezes você pode achar que é do semissólido, desses medicamentos, mas são sim fórmulas farmacêuticas sólidas, onde tem um princípio ativo no meio, que vai ser congelado na sua forminha para ser retirado e utilizado, né? E as pastilhas, que também são muito utilizadas hoje, principalmente na pediatria, né? Às vezes não só na pediatria, eu vejo muito pastilhas para problema de garganta, tal, onde ali tem um princípio ativo que vai estar atuando para os pacientes. E também são formas farmacêuticas sólidas, tá? Então, além desses aí que a gente viu, toda essa parte sólida, a gente vai depois conhecer um pouquinho mais sobre as formas farmacêuticas, onde até eu cheguei a citar aqui na aula de hoje, que são as extemporâneas e também as especiais e diferenciadas. E aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses tipos de formulações. As pastilhas, que ela está nos sólidos, os granulados, os pós, comprimidos efervescentes, a gente vai dar uma aprofundada mais nessas aulas, porque são medicações especiais, são diferenciadas. E a gente vai entender o porquê quando a gente começar a estudar um pouquinho mais. Então, na aula de hoje foi mais para você conhecer principalmente os principais dessas classes farmacêuticas, dos sólidos, que são as cápsulas, comprimidos e as drágeas. Tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou deixar todos os vídeos lá na plataforma para vocês, tá? Tem todas as imagens também, e que vocês possam estar pesquisando, procurando, vendo vídeos de drageamento ou de outras técnicas. E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só mandar um e-mail para a gente, que a gente vai estar resolvendo isso para vocês. Tá bom? Então, até a próxima aula.